Boa noite para todos, graça e paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão lembrando da resguarda nossa, né? Nós temos que nos resguardar desse problema aí que está se agravando, tá? Dessa Covid-19, nós temos que ter muito cuidado com isso. E nós vamos agora iniciar um estudo, uma série de estudos sobre escatologia, viu? E hoje nós vamos ter início a nossa primeira unidade, que fala sobre a morte e o estado intermediário. Amém, queridos? Hoje nós vamos ver essa primeira unidade. Pode ter certeza, são estudos básicos, necessários, doutrina das últimas coisas, é o que nós vamos ver. Uma série de estudos sobre doutrina das últimas coisas. Vamos ter uma palavra de oração, vamos pedir a Deus a direção sobre este estudo para nós assimilarmos o melhor possível. Amém? Pai querido, nós te louvamos, nós agradecemos o Senhor na beleza da tua santidade. Queremos agradecer o Senhor por mais essa noite, mesmo com esse problema que surgiu aí pela vontade do Senhor, mas o Senhor tem nos dado graça para continuarmos esse trabalho glorioso, mesmo online. Nós te agradecemos por isso, Pai, nós te louvamos, pedimos ao Senhor a tua direção em tudo. Esse estudo venha gravar na mente dos teus servos, que eles venham ser edificados através desse estudo. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, queridos? Então nós vamos ver a morte e o estado intermediário, que é a nossa primeira unidade. Muito bem. A morte física é o estado intermediário, tá certo? Todas as pessoas que já morreram estão passando pelo estado intermediário, sejam elas salvas ou não, tá certo? Todas estão passando pelo estado intermediário, independentemente de ser salvo ou não. Muito bem. O paraíso é um lugar intermediário. O inferno também é um lugar intermediário. Nós temos que estudar, não é verdade? Assim como existe o céu, existe também o inferno. E Jesus falou sobre isso. E tanto um quanto o outro é conhecido por estado intermediário, tá bom? Por que o paraíso e o inferno são considerados lugares intermediários? A pergunta. Por que o céu e o inferno são considerados estado intermediário? O paraíso é um lugar intermediário porque é um lugar de repouso. O paraíso é um lugar de repouso, onde os salvos, as almas dos salvos, aguardam o revestimento de um novo corpo. Por isso é que é estado intermediário, né? O salvo está num estado de repouso, aguardando o revestimento de um novo corpo para estar com Jesus eternamente com esse novo corpo. Por isso é que é chamado lugar intermediário. Muito bem. Então nós vamos habitar definitivamente na Nova Jerusalém. Então aquelas pessoas que estão no paraíso, com Jesus, as pessoas que morreram, por exemplo, o ladrão na cruz, ele está no lugar intermediário. Maria, mãe de Jesus, está no lugar intermediário. Abraão, Isaac, Jacó e etc., todos os salvos estão neste lugar tranquilo, aguardando tocar a última trombeta. Quando isso acontecer, os mortos ressuscitarão, quer dizer, Jesus vai trazer consigo as almas que estão lá em cima, as pessoas, as almas que estão com ele, cada qual vai ressuscitar, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Então, os irmãos entenderam a respeito do lugar intermediário. Então, a morte física é considerado o meio pelo qual se inicia o estado intermediário. Tá certo? Muito bem. Muito bem. Agora, o inferno também é um lugar intermediário. Por quê? Por que o inferno é também um lugar intermediário? Então, quando uma pessoa morre, que não é crente, infelizmente, nós não podemos deixar de falar a verdade, por isso nós temos que divulgar a palavra, porque é coisa muito séria, não é? Quando a pessoa sem Cristo morre, ela vai para o inferno. E esse inferno é considerado lugar intermediário. Por quê? O inferno é como um depósito de preso, onde as almas perdidas aguardam
a sentença, ou seja, o juízo final, para serem lançados no lago do fogo. Veja bem, nós vamos para o paraíso, que é um lugar intermediário. Quando Jesus vier, ele vai nos revestir do novo corpo e nós vamos para um lugar maravilhoso, que é a Nova Jerusalém, para estar na companhia de Jesus eternamente. Olha o contraste entre uma coisa e outra. Mas tanto um quanto o outro é considerado lugar intermediário. Por quê? Partiu dessa vida aqui, já entra num estado intermediário, né? Um aguardando o céu, o outro aguardando o lago do fogo. Muito bem. Agora vamos ver no caso do salvo. Vamos ler Lucas 23, 39 a 43. Vamos dar uma olhada em Lucas 23, 39 a 43. 23, 39 a 43. Então nos diz o seguinte, olha aqui. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro. Repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Está vendo aquele homem? Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A alma dele vai estar aí foi imediatamente a companhia de Jesus, enquanto o outro foi para o inferno, não é? Porque não recebeu Jesus. Então todos dois, ambos, estão passando pelo momento intermediário, né? Pelo estado intermediário. Muito bem, vamos ver João 5,24. Vamos abrir em João 5,24. João 5,24. O que Jesus nos diz aqui? Olha, 5,24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, quem ouve a palavra e obedece a palavra, tem a vida eterna. Agora, quem não ouve não tem a vida eterna. Se não tem a vida eterna, tem a morte eterna. Então, a verdade é essa, não é? Muito bem. Vamos dizer ainda Apocalipse 21, versículos 1 a 7. Apocalipse 21, versículos 1 a 7. 21, 1 a 7. Nos diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Isto aí é um recurso eterno que o Senhor Jesus providenciou para nós. Ele pagou um preço para nós termos essa estrutura eterna, querido. Veja bem, nós estamos passando aqui por esse mundo, nós estamos peregrinando por um determinado tempo. Então, quando nós vencermos, no último momento, nós vamos estar seguros, nós não temos que temer a nada, sabemos para onde vamos.
Porque o Espírito de Deus que habita em mim e em você nos garante essa segurança. Essa é a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Muito bem, amados? Muito bem. Agora, quando uma pessoa salva morre, quer dizer, morre fisicamente, não é? Ela vai imediatamente para um lugar que se chama paraíso. É o paraíso. Ou seio de Abraão. Ou terceiro céu. Paraíso, seio de Abraão, terceiro céu ou céu. Todas essas expressões dizem respeito à mesma coisa, o mesmo lugar. Ou seja, a habitação celestial de Deus. A habitação celestial de Deus. É aquele lugar que Jesus foi preparar para nós. Ele disse, eis que vou preparar lugar para vós. Não se turbe o vosso coração. Então Jesus passou por uma tribulação terrível aqui. E todos nós que seguimos a Ele estamos sujeitos também a essas tribulações. Mas isso, nós temos um conforto muito grande, né? Deus nos conforta, porque depois que nós deixarmos este corpo físico, esse corpo já contaminado, nessa carne contaminada, nós vamos ficar lá em cima aguardando um corpo com estrutura eterna, um novo corpo, um corpo semelhante ao corpo do Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém, queridos? Muito bem. Então, vamos ver 2 Coríntios 5, de 1 a 8. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala aqui. 2 Coríntios 5, de 1 a 8. 2 Coríntios 5, de 1 a 8. Olha o que ele diz aqui. Olha que maravilha. Sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos, quer dizer, nós ficamos angustiados, porque estamos passando por esse coronavírus, por exemplo. Né? Eu estava vendo a reportagem aqui hoje, isso me deixou preocupado. Eu vi tanta gente morrendo, o inimigo ceifando vidas, e eu estava aqui orando, pedindo a Deus, Deus tem misericórdia. Não é? Então, veja bem, e nós sofremos com essa situação também, ainda que não esteja diretamente conosco, mas indiretamente nós sofremos porque nós somos responsáveis por essas pessoas, nós temos que orar por elas. Nosso compromisso é pedir a Deus misericórdia por essas vidas. Então, veja bem, e por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus. Vestidos é no sentido de revestimento da palavra, temor do Senhor, oração. Né? É esse que é o revestimento. Não, esse que é a vestimenta. Pois, na verdade, o que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, por queremos ser despidos, mas revestidos... Perdão, irmãos, só um minutinho. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Né? Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha Paulo dizendo aqui. Ele estava dizendo que ele preferia deixar o corpo e estar com o Senhor. Por quê? Ele tinha consciência do que estava falando. Então, quando uma pessoa toma uma decisão sincera com Jesus, ela recebe o Espírito de Jesus. E esse mesmo Espírito que revelou a Paulo, revela também para cada pessoa que toma essa decisão com Jesus. Aí está a distinção, meu irmão. Isso aí é o selo que Jesus nos dá. Né? É o penhor do Espírito. Glória a Deus por isso. Então, Paulo fala em habitar com o Senhor. Né? Deixar o corpo significa habitar com o Senhor. E em Filipenses ainda, Filipenses 1:23, olha o que Paulo nos fala aqui agora em Filipenses, logo depois aqui, ó. Filipenses 1:23. Paulo diz assim: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo,
o que é incomparavelmente melhor. Olha o Paulo, não é? A estrutura de Paulo. Por que ele falou dessa maneira? Porque ele tinha estrutura. Tem base para falar isso. E nós precisamos dessa base. E o Espírito de Deus nos concede, queridos, essa base, nos dá essa segurança. Deus quer que cada um de nós que cremos em Jesus, que temos compromisso com Ele, cresçamos no conhecimento. Viu? Pode ter certeza. Cresçamos com base, com segurança na palavra de Deus. Então, partir significa estar com Cristo. Paulo diz que preferia partir e estar com Cristo, né? Então, no caso do ímpio, agora nós vamos, que tristeza é no caso do ímpio. Olha que contraste, mano, o que Jesus tem para nós. Ele nos deu o Espírito, e o ímpio não recebe o Espírito porque não se importa pela palavra. Olha a distinção, olha a situação da pessoa, né? Ela está morta espiritualmente e depois vai morrer pela segunda vez. Depois eu vou falar sobre isso, que é a chamada o lago do fogo, é a chamada segunda morte. A primeira morte foi no Éden. A segunda morte é o lago do fogo. Então a morte física não tem nada a ver com questão de vida eterna ou morte eterna. A morte física é simplesmente lugar intermediário. É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Então vamos ver aqui no caso do ímpio. Vamos ver Isaías, ou melhor, Marcos, livro de Marcos 9, 43 a 44. Marcos 9, 43 a 44. Olha o que nos diz aqui. Olha o que diz aqui. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Está aqui, a palavra de Deus está dizendo, é Jesus, aquele que pagou um preço muito alto, é que está nos dizendo isso aqui. Né? Ele está falando com segurança. Então nós temos que acatar e levar muito a sério o que a palavra de Deus nos fala. Muito bem, vamos ver ainda Lucas 16, 22 a 24. Está logo aqui em seguida. Lucas 16, 22 a 24. Vamos ver o que diz aqui. 16, 22 a 24. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, olha como é que Jesus fala bem claro aqui. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Aqui, irmãos, olha o que Jesus nos fala a respeito do inferno, é coisa séria, não é? Então o ímpio morrendo vai para o inferno. Inferno, ou além, ou abismo, ou Sheol, ou Hades. Todas essas expressões dizem respeito ao mesmo lugar, ou seja, a habitação infernal de Satanás. Então Saulo vai para a habitação celestial na companhia de Cristo. O ímpio que rejeita Cristo, que rejeita a palavra de Deus, vai para um lugar que é a habitação celestial de Satanás. Muito bem. Então, quem estiver no inferno, vamos ver uma coisa interessante aqui. Quem estiver no inferno tem consciência das coisas aqui na terra. Tem consciência. Ele não sabe do que está passando, mas ele tem consciência do que pode estar passando. Os irmãos estão entendendo, né? Ele sabe que aqui existe, aqui é o planeta Terra, que os irmãos deles estão aqui, tem pessoas que o evangelho está sendo anunciado, uns aceitam, outros não aceitam, e sabem o que está acontecendo. Muito bem, nós vamos ver a prova disso. Então as pessoas que estão no inferno sabem das coisas que passam aqui na Terra. É Lucas mesmo, Lucas 16, vamos ver de novo esse versículo 24 e vamos estender até o versículo 28. Lucas 16, 24 a 28. Vamos observar aqui. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua,
porque estou atormentado nessa chama. Agora veja a sequência. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males? Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Olha aqui que abismo que há entre o céu e o inferno. Ninguém, o que está aqui no céu, está no céu, não pode passar para o inferno. E nem quem está no inferno pode vir para o céu. Isso aí é o chamado estado intermediário ainda, hein? Veja bem. Então replicou: pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Está vendo? Então ele, além de estar sofrendo, tinha consciência dos irmãos deles que estavam aqui na terra, sofrendo, sem conhecimento da verdade, e se partirem sem decidir com Jesus, vai para o mesmo lugar onde ele está. A preocupação dele era esta. Agora vamos ver aqui. Nós vimos, né? Nós provamos aqui que a pessoa que está no inferno tem consciência. Ele não sabe do que está passando, mas ele tem consciência do que pode estar passando, né? Quem estiver no céu, da mesma forma. Quem estiver no céu, da mesma forma. Tem consciência das coisas aqui na terra, né? Tem consciência apenas, mas não sabe do que está passando. Apocalipse 6, 9 a 11 nos fala sobre essa verdade. Vamos dar uma olhada? Apocalipse 6. Apocalipse 6, de 9 a 11. Olha aqui, ó. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamando em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor santo, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestimenta branca e lhes disseram que repousassem. Olha que maravilha! Descanse um pouquinho, né? Ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Está vendo aqui? Então, aqueles que estão no céu, né? Veja um caso de Estevão, por exemplo, né? Um exemplo, ele foi apedrejado e mesmo em face ao apedrejamento, ele clamou a Deus em favor desses apedrejadores, dizendo: Pai, não lhes imputes esse pecado e receba o meu espírito. Então Deus recebeu o espírito dele. Então, assim como Estevão, assim como Paulo, todo aquele que tem o espírito de Cristo tem esta convicção, tem a segurança de vida eterna. Amém, queridos? E estão passando pelo lugar intermediário até que se toque a última trombeta. Quando tocar a última trombeta, aí o Satanás vai ser expulso dos céus e Jesus Cristo vem com os salvos, né? E arrebata e ressuscita os mortos e nós seremos arrebatados. Enquanto os ímpios, por enquanto, não ressuscitam. Os ímpios que estão no inferno só vão ressuscitar no juízo, né? No juízo final que eles vão ressuscitar. Muito bem. Agora vamos ler 2 Coríntios 12, 2 a 4. 2 Coríntios 2, 2 a 4. 2 Coríntios 2, do versículo 2 a 4. Olha o que nos diz aqui. Porque se eu vos entristecer... Peraí. 2 Coríntios 12, perdão, eu disse 2, é 12. Eu vi que estava sem sentido aqui. 12, capítulo 12, versículos 2 a 4. 2 Coríntios. Diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso
e viu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Inefáveis quer dizer difícil de compreender. O homem natural teria dificuldade de entender, mas nós entendemos, né? Muito bem. Então observamos aqui o que Paulo fala. Conheço um homem que foi até o paraíso, né? Ao terceiro céu. Né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Observa que ele fala ao terceiro céu, né? E esse terceiro céu é considerado como o paraíso. É o paraíso. Olha, e sei que está o homem no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado. Agora ele já não fala aqui ao terceiro céu, ele fala ao paraíso, que é o terceiro céu, é a mesma coisa. Muito bem. Então a expressão terceiro céu refere ao paraíso. Tá certo, irmãos? Refere ao paraíso. O próprio texto nos mostra isso, conforme nós vimos, né? Então a Bíblia nos mostra que existem três céus. Três céus. É interessante nós sabermos isso. A Bíblia nos mostra que existem três céus. O primeiro céu é a atmosfera, onde voam os pássaros, né? O primeiro céu é essa atmosfera. Fica entre o mar e até as nuvens, né? Até as nuvens. Então nós vamos observar aqui. Ou talvez até um pouco mais que as nuvens. Mas aqui é o primeiro céu deles. Vamos ver. Gênesis 1, 6 a 10. Vamos ver Gênesis capítulo 1, versículos de 6 a 10. Olha o que nos diz aqui. 6, capítulo 1, versículos de 6 a 10. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Que águas e águas é essa? Nós vamos saber que é água das nuvens e água do mar. Nós vamos desenvolver aqui, nós vamos saber o que é isso. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim fez. Então veja bem, firmamento aqui, águas em cima do firmamento e água debaixo do firmamento. Então vamos observar que firmamento é esse. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça uma porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso é bom. Então o que nós entendemos aqui? Nós vimos que Deus fez o firmamento, e esse firmamento Deus chamou de céus. Então havia água em cima do firmamento, que são as nuvens, e água debaixo do firmamento, que são os céus, primeiros céus, e havia os mares. Tá certo? Tranquilo? Então esse aqui é o chamado primeiro céus. Agora vamos ver o segundo céu. O segundo céu. O segundo céu é a região do sol, da lua e das estrelas. Certo? Então o segundo céu é ali. É a região do sol, da lua e das estrelas. E o terceiro céu está acima disso. Então nós vamos ver que o inimigo, ele queria subir, Satanás queria estar acima, queria estabelecer o seu trono acima do segundo céu. E nós sabemos que acima do segundo céu se encontra o terceiro céu, que o apóstolo Paulo foi, que ele chama de paraíso, né? Então vamos ver o texto. Isaías 14, versículo 13. Isaías 14, versículo 13. Vou deixar aí os irmãos procurarem. Isaías 14, 13. Então, o que nos diz aqui? Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Muito bem. Veja bem o querubim caído, que é Satanás, qual era a intenção dele, né? E o que ele diz aqui? O que ele fala aqui? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Então nós vimos em Gênesis que o primeiro céu é a atmosfera, né? Esse lugar baixo aqui, entre o céu e as nuvens, né?
Esse aqui é o primeiro céu. Mais ou menos até a região das nuvens. Agora, acima das nuvens, encontra-se o segundo céu, que é a região do sol, da lua e das estrelas. Tudo bem? Muito bem. Então, este querubim caído, conhecido por diabo ou Satanás, hoje ele tem acesso ao céu, ele tem acesso ao terceiro céu. É ele que é o nosso acusador de dia e de noite. Mas um dia ele vai ser lançado por terra. Está vendo aí? Hoje ele tem acesso. Muito bem. Então ele tem acesso ao terceiro céu, que está acima do sol, da lua e das estrelas. Porém, em breve, no momento do arrebatamento da igreja, ele será expulso. Então veja bem, o que nós entendemos? Primeiro céus é o lugar aqui, é a região aqui da atmosfera, né, entre as águas debaixo, por baixo as águas por cima, e por cima desse é o segundo céus, é o lugar do sol e das estrelas, e o terceiro céu é o lugar em que Satanás ainda tem acesso, aonde Paulo foi até o terceiro céu do paraíso. Ok? Então o terceiro céu ou paraíso é habitação exclusiva do Cordeiro de Deus. Vamos ver primeiro aqui a questão, o terceiro céu que está acima do sol, da lua e das estrelas, porém em breve, no momento do arrebatamento da igreja, Satanás será expulso. Então ele não vai ter a presença dele lá no momento do arrebatamento. Não. Nós vamos estar com Cristo e lá não vai ter a presença dele, não vai existir nunca mais. Apocalipse 12 nos fala sobre isso. Apocalipse 12, versículos 7 a 9. Apocalipse 12, 7 a 9. Olha o que nos diz aqui. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejou o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Quando aqui está nos mostrando o que vai acontecer, porque hoje ele tem acesso. Mas no momento do arrebatamento isso vai se cumprir. Não é? No momento do arrebatamento, ao tocar a última trombeta, ele vai ser lançado por terra e nós imediatamente vamos estar lá em cima. Por isso é que ele vai ficar muito irado e vai ser o autor da grande tribulação aqui na terra. Muito bem, irmãos. Muito bem. Agora, o terceiro céu ou paraíso é a habitação exclusiva do Cordeiro de Deus e dos seus remidos. É a habitação do Cordeiro de Deus que pagou um preço por mim, por você e por você, que somos os remidos do Senhor. Vamos dar uma olhada em Isaías 35, 10? Isaías 35, 10. 35, 10 nos diz o seguinte. 35, 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isso vai ser quando nós formos arrebatados. Enquanto nós estivermos aqui, nós padeceremos perseguições. Tá certo, amados? Vamos ver Apocalipse 7, 17. Apocalipse 7, 17. Vamos ver o que diz aqui. Apocalipse 7, 17. Nos diz o seguinte. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Acabou. Né? Então nós vamos estar eternamente na bênção com Jesus. Vale a pena a gente ver essas passagens. Vamos ver aí, vamos ver Deuteronômio 10, 14. Deuteronômio 10, 14. Deuteronômio 10, 14 nos diz o seguinte. Eis que o céu, olha bem aqui o que diz aqui. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Está vendo? Céus e os céus dos céus. Então existe somente 3 céus.
Não existe 4 céus nem 7 céus. A Bíblia nos mostra que só existem três céus, conforme eu estou mostrando para os irmãos aqui, biblicamente. Primeiro céus é o local, é a atmosfera. Vamos repetir, a atmosfera fica entre o mar e as águas que estão acima dos céus, que é chamado de firmamento. O segundo céus é o lugar das estrelas, do sol, da lua. E o terceiro céu é o paraíso. O terceiro céu é o paraíso, onde Jesus foi preparar um lugar para mim e para você. Tá certo? Muito bem. Agora vamos ver ainda Efésios 4:10. Efésios 4:10. Efésios 4:10 nos diz o seguinte: aquele que desceu do céu, observa bem, aquele que desceu do céu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Está vendo? Todos os céus. Então, ele está no terceiro céu. Ok? No terceiro céu. Muito bem. Agora, qual é a consequência da morte física? Qual é a consequência da morte física? Nós vamos observar aqui a consequência da morte física. A morte física das pessoas que rejeitam Jesus é sofrimento, tristeza, tristeza profunda, mas para os remidos do Senhor é motivo de muita alegria. Tá certo? Então, a pergunta: a morte física das pessoas que rejeitam a Cristo. Então, está aqui. Qual é a consequência da morte física? Você tem que temer a morte física? Você crente em Jesus? Ora, se Jesus pagou o preço, me deu o Espírito, te deu o Espírito, é o Espírito que nos garante segurança de vida eterna. Nós sabemos em quem temos crido. Não é? Nós vamos temer a morte? Não é? Quando nós deixarmos este corpo aqui, esse corpo corruptível, conforme Paulo diz, ainda que esse nosso corpo corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade, ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o nosso corpo interior se renova a cada dia. Né? O nosso homem interior é o nosso espírito, tá certo? Então o Espírito de Jesus Cristo está em sintonia com o nosso espírito. Então nós não temos que temer. Então a única coisa que eu e você temos que ter consciência é de uma coisa: Deus, eu quero ter certeza que o teu espírito está em sintonia com o meu espírito. Agora, como é que você vai ter essa certeza? Se você obedece a palavra, o espírito te é concedido. Viu? Se você obedece a palavra, esse espírito te é concedido. Muito bem. Muito bem. Agora nós vamos aqui já terminar o nosso estudo. Esse primeiro estudo nós vamos terminar, ele é mais tranquilo. É só isso mesmo, é só para mostrar o que vai acontecer depois da morte física, para o ímpio e para o salvo em Jesus. Para finalizar, existe vida após vida e morte após morte. Quando uma pessoa aceita Jesus, o que acontece com essa pessoa? O que acontece? Ela recebe a vida. Né? Em verdade vos digo, disse Jesus, que ele nos dá a vida. Então nós temos a vida. O que Jesus falou para Nicodemos? Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Não é? Então existe vida após vida e morte após morte. Vamos ver vida após vida. 1 João. Não, antes de nós lermos isso, eu quero ler essa passagem que nos dá esse conforto da segurança eterna para o salvo. Veja bem aqui, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. 13 a 18. Olha aqui, olha. Vale a pena ler aqui. Está escrito aqui: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que partiram para a eternidade, para não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. É o que eu falei. A tristeza profunda para aquele que não tem esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Trará em sua companhia os que estão dormindo, aqueles que estão em repouso lá em cima. Ora, ainda vos declaramos
Ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus vem e os túmulos vão se abrir e cada espírito que está com Jesus vai entrar no seu respectivo corpo. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor, meu amado. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja bem, amados. Primeiro, Jesus Cristo vem, ele traz, ele não pisa na terra, não. Ele traz os espíritos, os túmulos se abrirão, os mortos ressuscitarão, cada espírito entrará no seu respectivo corpo, ressuscita, porém, com o corpo restaurado, um corpo capaz de viver eternamente, um corpo semelhante ao corpo de Cristo. E imediatamente, no abrir e fechar de olhos, isso aqui abre, eles ressuscitam e nós subiremos com ele, no abrir e fechar de olhos. É isso que vai acontecer. Muito bem, agora vamos ver essa parte final que eu havia dito. Existe vida após vida e morte após morte. Então comecei a citar a respeito de Nicodemos. Jesus falou para ele: olha, aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino dos céus. Né? Então esse nascer da água do Espírito é um reconhecimento do pecado, né? Deixar o pecado e viver de acordo com a palavra de Deus. 1 João 1, de 1 a 2. Vamos ver. 1 João 1 e 2. Nos diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, temos sentido essa vida, né? E dela damos testemunho, nós estamos dando testemunho da vida que Deus nos deu, que é o Espírito dele em nós. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Hoje nós vivemos por fé. Hoje nós temos essa vida, essa alegria da vida eterna, mas vivemos por fé. Estamos ainda neste corpo, né? Então, essa aqui é uma determinada vida. Nós vivemos confortável nessa vida. Agora, vamos ver ainda capítulo 3, de 1 e 2. Capítulo 3, 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Veja bem, filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece. O mundo não nos conhece porque não entende o linguajar de Cristo, né? Mas nós entendemos, Jesus nos fez entender. Porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, olha o que diz aqui agora. Amados, agora somos filhos de Deus, agora temos vida com Cristo. Temos vida com Cristo. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Oh, meu querido, nós seremos semelhantes a Jesus Cristo, semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Nós vamos ter estrutura para ver Jesus como Ele é. Uma pessoa natural pode olhar para o sol agora e não está sujeito até ficar cego, com o resplendor do sol. Como é que um ímpio vai poder contemplar Jesus na sua glória? Ele que criou o próprio sol. O resplendor da face de Jesus é muito mais forte. Então diz na palavra que nós iremos vê-lo como Ele é. Para isso acontecer, nós temos que ser revestidos do nosso corpo, o corpo da habitação celestial. Amém, queridos? Muito bem. Agora vamos ver ainda Lucas 18. Evangelho de Lucas 18, versículos 29 e 30. 18, 29 e 30. Nos diz assim, ó. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos,
ou pais, ou filhos, por causa do meu evangelho. Esse deixar aqui pai, mãe, filho, etc, etc, não é abandonar, não. É deixar, por exemplo, se eu aceitei Jesus, meu pai não aceitou, eu não tenho que seguir meu pai, eu tenho que seguir a minha fé em Cristo Jesus. Esse deixar é nesse sentido, é deixar a doutrina errada, né, que nós vivíamos nela. Muito bem. Então vamos repetir o versículo 29. Respondeu-lhe Jesus, é verdade vos digo, que ninguém é que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Está vendo? Então nós recebemos alegria, muitas coisas maravilhosas com Jesus aqui agora, e por fim, a vida eterna. Jesus pagou isso em meu favor, em seu favor. Isso é cristianismo, isso não é religião. Não é? Isso é a verdadeira palavra de Deus. Agora nós vamos ver morte após morte. Morte após morte. Vamos dar uma olhada em Lucas 9, 59, 60. Lucas 9, 59 e 60. 59 e 60. Nos diz assim: a outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Está vendo aí? Deixa os mortos, aquelas pessoas que não têm Cristo, sepultar os seus próprios mortos. É isso que Jesus quis dizer. Agora, você que tem o meu Espírito, anuncia o Evangelho. Vai e prega o Evangelho. É a nossa incumbência, querido. Graças a Deus nós estamos vivendo agora um novo sistema na igreja, um regime celular, que dá oportunidade a todas as pessoas que querem fazer o trabalho de Cristo da maneira correta, é só infiltrar numa célula e vai receber todas as instruções para fazer essa vontade de Cristo aqui. Ide e anuncie o Evangelho. Muito bem. Então nós vemos que a pessoa que faz isso tem vida. Nós temos vida. Por quê? Nós temos a vida de Cristo. Não é? Muito bem, por isso que nós fazemos a vontade de Deus. Agora, para finalizar, vamos ver Apocalipse 20, 14. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Olha o que nos diz aqui. 20, 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Está vendo aí? Essa é a segunda morte. Então a primeira morte é aquela que aconteceu lá no Éden. Né? O homem distanciou-se de Deus. Mas Jesus Cristo veio para restaurar o homem. Então todo aquele que recebe essa restauração de Jesus está livre. A segunda morte não tem poder sobre essa vida. A segunda morte não tem. Somente a pessoa que parte daqui morta espiritualmente, ela continua, ela é lançada no inferno, como depósito de preço, e depois, lá no final, no juízo final, eles vão ressuscitar e vão ser lançados no lago do fogo. É a chamada segunda morte. Amém, queridos? Muito bem. Terminamos o estudo de hoje. Tá bem? Na semana que vem nós vamos ver as 70 semanas proféticas do livro de Daniel. Muito bom. Nós vamos ver coisas ali maravilhosas que nos faz entender melhor ainda o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo por etapa, né, para nós entendermos bem. Não é? Então, na semana que vem, nós vamos ter sobre as 70 semanas proféticas que se encontram no livro de Daniel. Deus te abençoe.